E aí, meus irmãos, meus amigos, pessoal aí das redes sociais, se você não foi ainda no canal, vai lá no canal Evangelho Esquecido lá no YouTube, assiste os vídeos, dá um ok lá se você gostou. Se você tem alguma dúvida, coloca a sua dúvida aqui, manda pelo WhatsApp, bota no Face, coloca, se você não quer ser identificado, manda por mensagem, pelo Facebook, e a gente vai tentar responder a sua pergunta nos próximos vídeos, né? Eu queria esclarecer uma dúvida que está na cabeça de muita gente, tem por muito tempo, né, que vem rolando isso, porque se você perguntar a uma criança, até hoje perguntar a uma criança, todo mundo sabe que Jesus, ele veio morrer por nós, né? Mas ninguém sabe a finalidade, o porquê que todo mundo fala isso. Jesus veio para a cruz por nós. Então, a gente vai tentar explicar para vocês o significado, a fonte. Então, muita gente teme de perguntar aos pregadores, né? E às vezes muitos pregadores acabam não sabendo explicar o porquê. O que acontece? Jesus, o fato, o porquê que ele morreu por nós. Deus, ele fez, quando ele criou Adão e Eva, né? Essa mensagem também está lá no vídeo Bíblia, a Palavra de Deus, será? Vai lá, assiste o vídeo, dá um ok lá. Você vai tirar dúvidas, né, a esse respeito. O que acontece? Deus, quando ele criou Adão e Eva, ele estipulou apenas uma lei: não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o homem foi mostrando quem de fato ele é, né, as iniquidades foram aparecendo, se multiplicando, homicídio, tal. O que é que Deus fez? Deus estipulou 10 leis para colocar um limite no homem. Isso aqui é seu limite, né? Mas o homem sempre foi desobedecendo, sempre desobedeceu. O único que cumpriu toda a lei foi o próprio Jesus Cristo. O que acontece? A consequência da desobediência dessas leis, né, era morte, era condenação, era maldição. Então o que acontece? Pelo fato de Deus não poder voltar atrás com a sua palavra, ele tinha que derramar toda aquela maldição, toda aquela condenação em alguém, tinha que cair em alguém. O que é que Deus faz? O apóstolo Paulo, no capítulo 3 de Romanos, ele fala sobre a propiciação. O que é propiciação? É você pagar por um erro que você não fez no lugar de alguém que fez. Então foi isso que Jesus fez. Ele foi para a cruz no nosso lugar. Ele recebeu toda aquela condenação do Antigo Testamento, toda aquela maldição que era consequência da desobediência das leis de Cristo, de Deus. Ele derramou no seu próprio Filho. Então é o amor fora do comum. A gente não consegue entender um amor desse, né? O apóstolo Paulo fala que se alguém fosse morrer por um justo, talvez alguém se animaria. Mas ele morreu pelos injustos, justamente por nós. Então ele levou toda a culpa, toda a culpa da condenação, da desobediência, aquela maldição caiu sobre Cristo. Quando Jesus estava no Getsêmani, ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Que cálice é esse? Se você for pesquisar lá em Apocalipse, existe até um princípio hermenêutico que diz que a Bíblia por si só responde. Então, lá no Apocalipse, você vai encontrar o cálice da ira de Deus. Então, quando Cristo está falando que passa de mim esse cálice, se possível, então ele está falando da ira do Pai. Ele não está falando que ele não queria ir para a cruz. Não era a cruz que ele temia, e sim da ira. Porque toda a ira de Deus teria que ser derramada em nós. Só que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu próprio Filho no nosso lugar. Ele matou seu próprio Filho. Ele derramou toda a sua ira, toda a sua raiva, toda aquela condenação, aquela maldição foi para Cristo no nosso lugar. Então hoje o apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, eu estou falando aqui, mas você leia em casa, leia a Bíblia. O problema do povo é que ele não lê, ele só ouve, fica como feito papagaio. O pastor lá, o seu mestre lá fica falando, você fica ouvindo e repetindo. Você leia em casa, leia. Lá em Romanos 8, o apóstolo Paulo fala que hoje já não existe mais condenação, não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Entendeu? Então não existe, a condenação foi para Cristo, foi para o nosso lugar. Entendeu? Você lembra a parábola do publicano e o fariseu que subiram ao templo para orar? Então o fariseu olhava: eu sou dizimista, eu dou o dízimo de tudo, eu oro tantas vezes, eu jejuo 3 vezes por semana, tal. Já o publicano, ele nem levantava a vista, né? Nem levantava a cabeça, porque não tinha nem coragem de levantar e dizer assim: Senhor, se propício a mim. Quer dizer, se entrega no meu lugar, porque eu não sou fiel, eu não sou obediente, eu sou desobediente. Então, ser propício a mim. Então, Jesus, ele foi propício a nós. Ele morreu, levou toda a nossa culpa em nosso lugar. Entendeu? Então, isso é um amor fora do comum.
Então não existe mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus, entendeu? Mas quem está em Cristo Jesus não é aquele que está todo dia no templo. Quem está em Cristo Jesus não é aquele que participa daquela, né, as campanhas, os envelopezinhos. Quem está em Cristo Jesus não é aquele que anda com a Bíblia debaixo do braço, igual desodorante. Quem está em Cristo Jesus é aquele que ama. Jesus disse: assim conhecereis que vocês são meus discípulos, se amai uns aos outros. É o amor, a marca, o selo que vão nos conhecer que nós somos discípulos, seguidores de Cristo, é o amor. Se a gente ama, e amar não é só aquele que me ama, é amar aquele que me odeia, amar aquele que arma cilada, amar aquele que me mata, aquele que quer me matar. Então é isso que nós temos que fazer, amar. O apóstolo João, no evangelho dele, ele se preocupa com alguns detalhes que os outros evangelhos não têm. Entendeu? Ele se preocupa com alguns detalhes. Só que quando chega nas suas cartas, na epístola, primeira, segunda e terceira carta do apóstolo João, ele já resume tudo. Ele diz assim: ó, se você ama, você está na luz. Se você não ama, você está em trevas. Então, quem nos mostra, o que vai mostrar que nós estamos em Cristo Jesus é o amor. Ame o teu semelhante, ame o teu próximo. Assim conhecereis que vocês são meus discípulos, se amai uns aos outros. Entendeu? Então, é a marca, o selo de Jesus, é o amor. Entendeu? Então, se você está no amor, se você ama teu semelhante, ama teu próximo, então você está em Cristo Jesus. E quem está em Cristo Jesus, não existe mais maldição, não existe mais condenação, não existe. Toda maldição, condenação, foi para Cristo, foi para a cruz, e estava lá aquele sangue derramado, no nosso lugar. Então, ame a Deus de todo o teu coração, porque ele foi seu parceiro. Entendeu? Como diz no mundo, ele foi meu parceiro, ele foi meu amigo leal, ele foi no meu lugar. Então, um parceiro desse é para você procurar sempre o amar de todo o teu coração. Ame a Deus de todo o teu coração, ame teu próximo, ame teu semelhante. Não interessa o que ele fez com você, o ame de todo o teu coração. Ore por ele, faça o bem para ele, dê um presente a ele de todo o teu coração, ame. Entendeu? Não existe um amor mais perfeito que esse. Entendeu? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Valeu.